Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre o ambiente e nossos genes. Estou aqui com a biomédica Elisa Pacheco. Elisa, a gente falou no nosso bloco anterior, né, sobre todos os efeitos do meio ambiente, né? O comportamento também tem alguma alteração? Nossa, é bem interessante, Giovana. A gente tem estudos mostrando o comportamento materno e a influência na sua prole, né? Então, tem estudos que separam ratas consideradas boas parideiras. O que seria uma boa parideira? Aquela mãe que lambe bastante o filhote, que tem uma posição de amamentação mais acolhedora, e aquelas consideradas não tão boas parideiras. Elas não têm tanto cuidado, elas não lambem tanto, elas amamentam de uma maneira mais solta, né? O que a gente observa é que os filhos, né, os filhotes dessas mães que são melhores parideiras, eles respondem melhor ao estresse. O que é responder melhor ao estresse? Eles não alimentam tanto situações ansiosas, né? Então, eles conseguem lidar melhor com situações que são estressantes. Enquanto os filhotes de mães não tão boas parideiras, eles são animais mais irritados, mais nervosos, mais estressados. E aí os estudos, observando isso, mostraram que esses filhotes que tinham essas mães que são consideradas mais boas, melhores parideiras, né? Na verdade, eles tinham um aumento da metilação de um gene relacionado ao mecanismo de estresse, no eixo chamado hipotálamo, hipófise e adrenal, que é onde nós respondemos ao estresse, né? Qualquer situação que seja para mim conflitante, perigosa, eu vou liberar uma série de neurotransmissores que vão desencadear uma resposta que a gente chama de luta ou fuga. Quer dizer, eu vou ter uma atitude diante daquilo. Mas isso é um estresse para o meu organismo, né? E quanto mais a gente dispara esse mecanismo, mais nós somos pessoas estressadas, né? Então, olha que coisa interessante. O comportamento da mãe com a sua prole, né, pode interferir com esta expressão desse gene relacionado a esse mecanismo, tem um gene específico, que vai fazer com que ele seja mais tolerante a situações estressantes. Quando a gente pega filhos, mas a gente pode perguntar, né? Será que não é uma variação genética? Como que a gente tira essa dúvida? E os estudos mostram isso. Quando eu pego filhos de uma mãe não tão boa parideira e dou para ser cuidado por uma mãe boa parideira, ele melhora a sua resposta ao estresse. E eu vou olhar lá no gene envolvido nesse mecanismo e ele está hipermetilado. Então, isso é para nós muito interessante, porque dizendo que o nosso comportamento, mesmo diante de situações cotidianas, eles têm um fundo de uma regulação gênica, mas que está sendo modificado diante de uma resposta comportamental. Nesse caso, o cuidado materno, as lambidas, né? E como que a gente traduz isso no nosso cotidiano? Nas nossas escolhas. A gente, como eu falei antes, não tem todas as respostas. Mas o que a gente começa a perceber? Que aquilo que eu escolho comer, usar, onde eu convivo, que resposta eu estou causando no ambiente, tudo isso vai interferir na minha expressão gênica. Não é só um blá 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 de é da minha cabeça. Tem uma resposta neurológica, mas que é decorrente de uma interferência gênica. E a espiritualidade, ela pode também ter alguma influência? Claro, então, quando a gente tem uma preocupação com essa espiritualidade, como eu respondo às situações do cotidiano, como eu faço as minhas escolhas, baseado em que valores, né, em que caminhos eu acho que são melhores, eu tenho que levar em conta essas questões. E eu vou cuidar da minha espiritualidade de uma maneira mais efetiva, entendendo que as minhas escolhas interferem naquilo que eu vou expressar, biologicamente falando. Certo. Bom, Elisa, foi muito esclarecedor, né, essa conversa sobre a influência que o ambiente pode ter ou não em cima de nossos genes. Muito obrigada por vir aqui ao Ciência e Espiritualidade. Prazer. E você que está em casa já sabe, envie para nós o seu comentário, a sua sugestão. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, e você? O que você acha?
O ambiente tem alguma influência em nossos genes? Esse programa de hoje está muito ligado à questão que a gente colocou anteriormente da epigenética, né? Quer dizer, nós somos seres complexos e existem vários níveis que precisam ser considerados. A nossa relação com o meio ambiente é um deles, né? Dentro da visão do próprio Hipócrates de saúde, ele falava das questões ecológicas, né? E também das questões sociais, porque, assim, muitos dos nossos hábitos, dos nossos hábitos alimentares ou da maneira como nós vivemos, está relacionado com a cultura onde nós estamos inseridos. Então, a utilização do cigarro, por exemplo, né, que já foi moda. Hoje em dia, no Brasil, graças a Deus, são poucas pessoas que fumam, mas na Europa você ainda tem muita gente fumando. E é um hábito com um fundo cultural, que traz uma série de consequências para o nosso organismo. Então, existem outros, né, hábitos alimentares, por exemplo. A gente sabe que os japoneses, de uma maneira geral, têm hábitos muito mais saudáveis do que os nossos. Os hábitos alimentares dos americanos, por exemplo, está levando a uma epidemia de obesidade mórbida, né? E aqui no Brasil nós estamos caminhando nesse sentido, até porque a nossa cultura está muito linkada com a cultura deles, inclusive com a questão alimentar, né? Então, se você for parar para pensar, são as questões ambientais que nos colocam diante de opções, né? Mas que nos induzem a determinado comportamento. Então, a opção é, vou fumar ou não vou? Então, a opção é sua, isso faz parte do seu livre-arbítrio. Mas, se você tem uma pressão social para fumar, e se você vai se sentir aceito socialmente porque você fuma e todo mundo do seu meio fuma também, então a chance de você adquirir o hábito é maior. Então, isso daí é essa interferência desses fatores que estão interrelacionados. O fator social, o fator cultural, né? Os hábitos, o alimento, o meio ambiente e assim por diante, né? A Elza colocou isso de uma maneira bem importante e eu posso até recomendar para quem quiser se aprofundar no assunto o livro Evolução Espontânea, do Bruce Lipton, né? Que ele fala sobre isso, né? Entre outras coisas. E como isso acaba interferindo dentro do seu organismo em termos genéticos. Então, algumas dessas estruturas, algumas dessas substâncias que a gente acaba usando, alguns tipos de alimento que a gente tem, eles vão influenciar o funcionamento das nossas células, né? E isso é sabido. Então, esse funcionamento celular está diretamente ligado à expressão gênica. Então, aí nós voltamos para a epigenética, né? Então, o que está acontecendo ao nosso redor e a maneira como nós reagimos ao que está acontecendo ao nosso redor vai fazer com que o nosso organismo receba isso de uma maneira ou de outra. E aí entra o nosso livre-arbítrio, entra a nossa capacidade de determinar a maneira como as células vão reagir, determinando quais são os genes que nós vamos ativar e quais que nós vamos desativar. Eu tenho uma convicção muito firme de que isso está relacionado de maneira muito importante à maneira como nós pensamos e sentimos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso Ciência e Espiritualidade e espero vê-los de novo no próximo programa. Até lá!